Aí, DJ. Demorar. Dança, 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 dança do gorila. Oi, gente, boa tarde. Estamos começando nossa aula de geografia. Hoje, vocês estão me vendo aqui essa minha linda cara. E aí, gente, ó, a gente tá usando de base sempre o livro, tá? O livro de vocês. Hoje a gente vai ver o percurso 11. Percurso 11, a partir da página 96. O que é que diz o percurso 11? A construção da União Europeia. A gente usa de base também, ó, um resumo. A gente faz um resumo para que saia tudo melhor para vocês. A União Europeia desempenha no mundo um protagonismo importante. Isso se deve às interdependências entre seus países membros. O que é a União Europeia, gente? A União Europeia é um bloco econômico na qual vários países da Europa se juntaram para que todos trabalhassem entre si e que a gente vai ver no percurso aqui. Tudo começou no Plano Marshall. Após a Segunda Guerra Mundial, cidades da Europa estavam bem destruídas. Campos sem cultivo, transporte destruído, tudo por causa da guerra. Em 1947, o secretário dos Estados Unidos, George Marshall, elaborou um plano para que houvesse a recuperação da Europa. O que é que tinha no plano? Tinha algumas vantagens oferecidas pelos Estados Unidos, tais como produtos mais baratos, créditos para se pagar a longo prazo, importação de equipamentos e tudo mais. Tais vantagens, o intuito maior era que os países da Europa não fossem por lado do socialismo, mas sim do capitalismo. Coisa que estava acontecendo no começo e até depois da Segunda Guerra. Países estavam se tornando socialistas e os Estados Unidos não queriam isso. O Benelux. O que era o Benelux? Foi a primeira experiência de união econômica criada na Europa, ou seja, foi a primeira tentativa de juntar os países para se tornar um só. A sigla vem o B de Bélgica, o NE de Nederland, que são os Países Baixos, que o pessoal chama, e Lux de Luxemburgo. A Comunidade Europeia do Carvão e Aço, ou CECA. Foi criado em 1952, reunindo França, Itália, Bélgica, Alemanha Ocidental, Luxemburgo e Países Baixos. Trata-se de uma união de comércio do carvão, mineral, de aço, minério de ferro e ferro velho, com o objetivo de aumentar a economia, o emprego e os níveis de vida da população dos países envolvidos. Logo após essa união, foi criado o Mercado Comum Europeu e Comunidade Econômica Europeia. Em 1957, assinaram e criaram o Mercado Comum Europeu, o MCE. Nele permitia a circulação de pessoas, dinheiro e serviço entre os países membros. Em 1973, juntaram-se aos membros os países da Dinamarca, o Reino Unido e a Irlanda. Em 1981, a Grécia também entrou nesse grupo. Em 1986 também entrou Espanha e Portugal. Aí pronto, já era um grupo de países a qual se permitia que toda a população desses países entrassem, comprassem e interagissem entre si, sem ser cobrado imposto entre eles. A União Europeia em si. Em decorrência dos fatos ocorridos na Europa no final dos anos 80, ao início dos anos 90, juntamente com possíveis crises entre a Alemanha e a França, foi assinado o Tratado de Maastricht, que tinha como objetivo implantar a União Econômica e Monetária. Estava aí criada a União Europeia. Assim sendo, mercadorias poderiam circular entre os países, como capitais e serviços. A eliminação de tarifas, a adoção de um único passaporte, a criação de um novo parlamento. Ao final de 1991 já eram 25 países da Europa que já faziam parte da União Europeia.
Já em 2013 já eram 28 países. Então você imagina, 28 países entre si, com todas as barreiras abertas, uma única moeda, um único governo. Essa é a União Europeia. Só que nem tudo são flores. Depois que foi criado isso, um dos países está querendo sair. Por quê? Primeiro de tudo, o país que está querendo sair é o Reino Unido. Qual é o argumento dele? O argumento dele é o seguinte: é melhorar as fronteiras para que pessoas de outros países que não sejam da União Europeia não entrem, ou seja, mais difícil entrar. Que tenha mais políticas rígidas para imigração e que se reduza as despesas que é cobrado para a manutenção da União Europeia. Ou seja, para que a União Europeia aconteça, os países têm que pagar para isso. Então, o Reino Unido acha melhor sair da União Europeia e eles mesmos fazer as leis deles. O Reino Unido decidiu sair por isso. Esse processo começou em 1975 e até hoje perdura, tá entendendo? E acredito que nesse ano, devido à pandemia, não vai acontecer, mas nos próximos anos o Reino Unido está saindo da União Europeia. Então, gente, essa foi a aula da gente. Eu vou deixar umas questões lá no Google Classroom para vocês responderem. Tá no livro e de acordo com essas minhas explicações. Qualquer coisa é só me chamar. Valeu!